Vertulo é pastor há 25 anos e há 21 anos tem pastoreado na Igreja Cristã Mundial em Suzano, São Paulo. Além de pastor, é autor, idealizador e diretor do Instituto Siloé, que atua com a capacitação e preparo para pregadores. Receba agora o pastor Júlio Vertulo. Graça e paz, gente, bom dia. Que Deus abençoe vocês ricamente em nome do Senhor. Por favor, obrigado. Privilégio estar aqui essa manhã, enquanto eles arrumam aqui. Uma alegria poder compartilhar com vocês, estar entre amigos. Que manhã inspiradora e abençoada, tenho certeza que já recebemos muito. E o Senhor ainda tem mais uma porção para nós. Glória a Deus por isso. Estar em comunhão é sempre muito importante. Todo líder, ele precisa ter duas mesas para sentar. Já que estamos na mesa, todo líder precisa ter uma mesa onde ele é o maior e uma outra mesa onde ele é o menor. Você precisa ter uma mesa onde você é o menor para receber e precisa ter uma mesa onde você é o maior para entregar. Se você estiver só em uma das mesas, a sua vida vai estar sempre desequilibrada. Então é importante que você esteja lá na mesa da sua igreja, compartilhando, entregando. E é importante que você sente em outras mesas para receber. A gente sempre, eu vou te dizer isso, se torna mais feliz na mesa que a gente recebe. Então sempre procure uma mesa onde você é o maior para dividir e você procurar uma mesa onde você seja o menor para receber. Põe isso no teu coração, vai ser sempre uma chave para abençoar a sua vida. Bom, eu quero dividir algo sobre visão com vocês aqui hoje, mas antes de falar da visão, eu queria só passar um vídeo para apresentar um pouco do nosso ministério para vocês. Tenho certeza que também pode servir como uma inspiração. Uma igreja relevante que tem como foco o chamado principal, ser uma igreja que semeia a palavra de Deus. Em 14 de maio de 2002, um grupo de amigos apaixonados por Jesus se reuniu em uma garagem com algumas cadeiras emprestadas. Ali tivemos nosso primeiro culto e naquela noite nossa identidade foi registrada. Uma igreja de fé cristã com um projeto mundial. Impulsionados pela visão, há 21 anos temos semeado a palavra de Deus para o Brasil e as nações. Deus nos plantou na cidade de Suzano e hoje somamos 7 igrejas consolidadas, servindo também nas cidades de Mogi das Cruzes, Poá, Itaquá, Ferraz de Vasconcelos e Santo André. E nossos trabalhos se estendem com missões no Nepal e Camboja. Reunimos mais de 5.000 pessoas todas as semanas em nossas igrejas. São mais de 1.500 voluntários envolvidos. Ao longo da nossa história, através dos encontros, discipulados, evangelismos, missões, projetos e ações sociais, temos transbordado do amor de Deus e compartilhado a mensagem que transforma. Essa tem sido a nossa missão, transformar vidas através do conhecimento da palavra de Deus, apresentar o homem ao seu Criador e Pai e desafiar a todos para que confessem Jesus como seu Salvador e Senhor. Do que Deus tem nos dado ao longo destes anos e como temos sido abençoados por Ele. Eu quero começar sobre isso para falar sobre a visão. Hoje, quando as pessoas me perguntam, você imaginava que ia ser assim um dia? Você imaginava que isso chegaria a isso? E às vezes a pessoa já chega até assim, você nunca pensou que ia chegar assim, né, a este lugar. Eu quero dizer para vocês que às vezes eu fico constrangido de responder, mas a verdade é, eu já sabia. Eu já sabia. E eu já sabia por um motivo. Porque a gente começou com uma visão. Todo líder precisa ter esse entendimento de que as coisas vão acompanhar a sua visão. Então hoje, quando a gente tem lá um prédio em expansão, as missões fora do Brasil, a influência em alguns lugares e tudo que está acontecendo que é tão precioso, você imaginava isso? Eu quero te dizer, sim, eu já sabia, desde o primeiro dia, porque a gente tinha uma visão escrita. O que eu vejo hoje, andando pelo Brasil, e eu divido hoje a minha agenda entre ser um pastor local e também caminhar pelo Brasil. Deus, desde 2019, me deu uma direção que eu devia caminhar com pastores pelo Brasil, e eu tenho feito isso
dedicado a isso, viajando todas as semanas, todo lugar, toda semana estando em um estado, estando em uma igreja diferente, acompanhando pastores. E aí quando me perguntam assim, qual é a maior dificuldade, qual a maior limitação que você vê hoje? Eu sempre digo o seguinte, visão. Muita gente não tem uma visão definida e por isso está perdido ou sem força para avançar no seu ministério. E é justamente sobre isso que eu quero usar os próximos minutos para falar com vocês sobre o poder de uma visão, o DNA de uma visão, que você possa ter isso dentro do seu ministério. Eu quero começar com uma primeira frase, que é uma frase do Bill Hybels que eu gosto bastante, se a gente puder mudar a tela aí, aqui para a gente, que diz assim, a visão é a arma mais poderosa de um líder. A visão é a arma mais potente do arsenal de um líder. Você precisa ter visão. É a visão que vai te sustentar no foco. É a visão que vai te manter. Todos nós precisamos estabelecer e compartilhar uma visão. Se puder mudar a tela, esses dias eu estava atendendo alguns empresários e eu os desafiei da seguinte forma. E eles estavam ali com algumas dificuldades com seus colaboradores. Eu falei, você já parou para pensar que os meus voluntários são mais engajados que os seus funcionários? Os seus funcionários recebem salário e os meus voluntários, muito pelo contrário, pagam para servir, pagam para trabalhar e no final ainda deixa 10% lá. E eles falam assim, como pode? Porque na verdade, se você compartilhar a visão, você vai produzir paixão. Quem compartilha uma visão vai produzir paixão. Mais importante do que ensinar o que fazer, é antes de tudo ensinar o porquê fazemos. Quer estabelecer uma rede de voluntários engajada, entregue, fale o porquê. Como diz o livro, comece pelo porquê. Por que fazemos? É assim, quando você tem um testemunho importante de alguém que assistiu uma transmissão, o cara assistiu a transmissão, ele viu o culto transmitido, ele viu a imagem lá, que foi colocada no YouTube, e de repente aquela pessoa foi tocada por aquilo, e você recebe isso. Eu não posso ir lá para a equipe da mídia e dizer para eles, olha, é assim que você transmite, é assim que eu quero que você corte a câmera, é assim que eu quero que você coloque. Não, eu não tenho capacidade para isso. Mas quando eu pego um testemunho que mostra o porquê fazemos, isso provoca uma revolução. Comece sempre pelo porquê. Dê a eles um porquê fazemos. Mantendo esse exemplo, esses dias a gente teve uma associação de pessoas com portadores de necessidade especial, que não tem como acessar igrejas, e eles descobriram os nossos cultos online. Então eles passaram a ter uma igreja a partir das nossas transmissões. O seu deslocamento é dificultoso. E o que aconteceu? Escreveram testemunhos de como eles estavam sendo alcançados pelos nossos cultos e aquilo se tornou a igreja deles. Ou seja, não é como transmitimos o culto, mas é por que transmitimos o culto que vai engajar as pessoas. Muitas vezes você fala, você quer lá colocar a pessoa para colocar com a plaquinha na entrada da igreja. Aí imagina que você vai pegar lá aquele irmão rústico, gostei da expressão, aquele irmão mais rústico e fala para ele, vamos agora colocar uma plaquinha e você vai ficar na porta da igreja, e olha, você segura, sorri, dê um aceno para todo mundo que passar com o carro aqui. O irmão vai falar assim, eu sou rústico. Mas se você conseguir provar para ele o porquê, se você conseguir mostrar para ele que quando você abre um sorriso, dá um aceno, você tirou a pessoa do mundo dela, de tribulação, e começa a trazer ela para o seu mundo, de regozijo, de alegria, de paz, o que você está fazendo? Você está dando para ela um porquê. Por isso, a visão produz paixão nas pessoas. Se você conseguir compartilhar a sua visão, você vai ter pessoas apaixonadas servindo dentro da igreja. Você vai ter pessoas apaixonadas se entregando ao ministério da igreja. Então muitas vezes, eu estou sozinho, eu estou carregando um fardo, eu estou levando... Ocupe-se em dividir a visão, que você vai semear paixão no meio do seu povo.
Outra coisa é que a visão vai dar direção ao sonho. Não basta ter um sonho apenas, é preciso construir uma visão. Guarde isso. Eu quero aqui descrever para você de uma forma prática. Todo mundo tem sonhos no ministério, sim ou não? Sim ou não? Agora, quando você transforma este sonho em uma visão prática, porque não adianta só o pastor, o líder, ser um grande sonhador. Ele precisa transformar este sonho em uma visão prática. Ele precisa gerar, a partir do seu sonho, uma visão prática. Ou seja, um dia eu sonhei com a igreja que temos. Sonhei, mas foi necessário parar e transformar este sonho em uma visão praticável. Então eu coloquei aqui dessa forma que eu acho que pode nos ajudar a ilustrar. Se o sonho é uma fotografia, a visão é um mapa para o destino. Então eu tive o sonho da igreja, o sonho do colégio, o sonho da missão, o sonho do grupo, eu tive o sonho do prédio. Qual sonho você teve? Isso é uma foto. Agora o que você precisa é desenhar uma visão, mapear uma visão que te leve a essa foto. Se o sonho é uma fotografia, a visão precisa ser um mapa, um caminho para lá. Dedique-se a isso, gaste tempo com isso. Como é que eu posso? Pode virar a tela para mim, por favor. Vamos lá. Primeiro, entre em ambientes prósperos para a visão. Anote isso. Você está aqui hoje num ambiente próspero para a visão. Daqui a pouco você vai fazer o tour, não sei quem não fez ainda, você vai entrar em um ambiente próspero para a visão. Você vai ali conhecendo, conversando, senta com alguém, você está em um ambiente próspero para a visão. E eu marquei 3 lugares prósperos para a visão. Um lugar de oração, porque visão nasce também em momentos de oração. Quer ter visão? Vá para um lugar de oração. Reserve-se a um tempo de oração. Ideias vão vir à sua cabeça, paixões vão queimar em seu coração, sentimentos vão acender dentro de você. Quer andar em ambientes para visão? Lugar de oração. Número 2, lugar de inspiração, como nós estamos aqui hoje. Lugar que abre a sua mente, lugar que amplia a sua visão. Às vezes eu estou num prédio comercial, eu estou num shopping, às vezes eu estou num teatro, e eu passo o olho e eu estou num lugar de inspiração. Eu já começo a pegar a visão, vou levar isso para a igreja. Olha, eu gostei disso aqui. Pai, outro dia eu me peguei, falo ou não falo? Eu vi um sistema novo num mictório de um banheiro no aeroporto. E eu me peguei assim. Depois eu falei assim, Júlio, você não fez isso. Deve ter sido a coisa mais estranha para quem passava e via um cara analisando. Por quê? Porque eu falei, eu quero levar isso aqui para o banheiro da igreja também. Eu vou procurar ver esse sistema. O que é isso? Você frequenta lugares. Primeiro, lugar de oração. Segundo, lugar de inspiração. Terceiro, lugares de instrução. Eu acho que essa página combina muito com o que a gente está vivendo aqui. Um tempo de edificação, um tempo de inspiração e um tempo de instrução. Quero dizer, você já começou a desenhar um mapa para a sua visão. E eu quero profetizar que antes desse ano terminar, sua visão vai estar mais clara, sua visão vai estar mais perto, sua visão vai estar mais próxima, porque eu tenho certeza que você está no ambiente certo para a sua visão prosperar. Põe para mim o próximo, eu quero avançar com vocês. Ambientes próximos à visão, próximo aqui, por favor. Disposição para rompimento. Quer viver visão? Toda vez que você trouxer uma visão, você tem que ter uma disposição para rompimentos. Sem rompimento não há crescimento. Vamos declarar isso? Sem rompimento não há crescimento. Vai ter que romper. Quer crescer? Vai ter que romper. E o problema de romper é que muitas vezes a gente vai ter que desconstruir algumas estruturas que hoje nos protegem, nos garantem ou até nos acomodam. E aí você fala, eu vou ficar exposto, eu vou ficar vulnerável. Mas aí você tem que fazer uma escolha: permanecer onde está
ou avançar para a visão que Deus está te dando. E você vai precisar de um rompimento. Eu sei que não é fácil, mas eu oro hoje para que Deus te revista de coragem, para que Deus te dê estratégia, para que Deus te dê a sabedoria, para que Deus te faça determinado naquilo que precisa romper. Quantos podem dizer amém nesta manhã? Agora, o que a gente precisa romper? Muda a tela para mim, eu quero pontuar aqui 3 coisas com vocês. Aqui, ó. Quais são as rupturas que eu imagino a gente deva ter? A ruptura, primeiro, da mentalidade. Muitas vezes a gente criou um formato de mentalidade, uma maneira de ler as coisas, uma maneira de agir com as coisas que estão nos aprisionando. Podemos orar por uma renovação de mente nesta manhã? Podemos crer que o Senhor renova a nossa mente pela sua palavra. Podemos crer que Deus renova a nossa mente para acompanhar o tempo dEle. Quantos podem dizer amém? Segura na mão de alguém perto de você e diga assim, ó, Deus não muda, mas sempre se move. Diga para uma outra pessoa, diga assim, Deus não muda, mas sempre se move. Algumas pessoas estão dizendo, eu não mudo porque Deus não muda. Ei, Deus não muda, mas é na renovação da mente que a gente acompanha seus movimentos. Eu vou repetir aqui, porque só o irmão aqui gostou, eu acho. Deus não muda, mas é com a renovação da mente que a gente acompanha seus movimentos. Quero profetizar que Deus vai renovar a tua mente, você vai acompanhar o movimento de Deus. Deus está se movendo na nação, Deus está se movendo sobre a terra, e a gente vai renovar a mente para acompanhar essas mudanças. Então o que a gente precisa ter? Uma ruptura de mentalidade. Eu mudo a minha maneira de pensar, eu renovo a minha mente segundo a palavra de Deus para descobrir o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a primeira ruptura é uma ruptura de mentalidade, a segunda ruptura é uma ruptura de linguagem. Muitas vezes a nossa linguagem não está apropriada para o tempo que nós estamos vivendo. Então você precisa mudar a sua linguagem, mudar a sua expressão. Porque, meus amados, Deus começa pelo profético, sim ou não? E o profético é uma expressão. Então muitas vezes você vai ter que começar a mudar a sua linguagem para trazer um novo tempo, porque Deus quer te dar algo profético nos teus lábios. De repente você começa a falar diferente, você começa a se expressar diferente, e sabe o que começa a acontecer? Uma atmosfera diferente começa a surgir. Então é uma ruptura de linguagem. Quer ter um rompimento para avançar na visão? Ruptura de linguagem. Ruptura das palavras que são ditas, da forma como são ditas. Levante a tua mão e repita comigo. O que eu ouço cresce dentro de mim. O que eu falo cresce ao meu redor. Ou seja, se eu não tiver uma ruptura de linguagem, nada vai prosperar dentro de mim e nada vai prosperar ao meu redor. Por isso que a gente precisa crer. Deus vai chamar a existência uma mudança de linguagem. Quantos podem dizer amém? E terceiro, uma ruptura de comportamento. Algumas posturas não combinam para o lugar onde você está indo. Alguns comportamentos já não fazem mais sentido. Talvez você está estabelecido de uma forma em que você sempre se manteve. E eu quero te dizer, deixa Deus quebrar as resistências. Deixa Ele moldar você para esse novo tempo que você está vivendo. Deixa Ele atualizar você para a nova estação que você vai entrar. Deixa Ele preparar você para a visão que está por vir. Eu quero te dizer, o Senhor está te encaminhando, o Senhor está te preparando. Olha o final, desenha um mapa e começa a mudar o que fala, começa a mudar o que pensa e começa a mudar como age. Olha a expressão do apóstolo Paulo. Quando era menino, pensava, falava e agia. Agora que cheguei a ser homem, já não falo, já não tenho mais atitude nem a ação do menino. Ou seja, cheguei no meu tempo. Quem crê que o Senhor está trazendo um tempo de ruptura aqui, ó. Hoje é um romper. Posso ser profeta na sua vida? Deus te trouxe essa reunião hoje para um romper. Deus trouxe essa reunião para alargar a tua visão, para inspirar teu coração, para dizer para você, olha, o Júlio pode ter começado lá naquela garagemzinha. Você viu a garagemzinha que a gente começou? Era só uma reunião de garagem. A minha primeira Bíblia estava com as páginas enrugadas. Por quê? Porque a garagem só cobria o parte das cadeiras. A parte do púlpito ficava no sereno às vezes, nos cultos da noite. E a página da Bíblia estava toda enrugada. E alguém pergunta,
Você achou que ia chegar nisso tudo da garagem? Eu tinha certeza que Ele renovou minha mente, mudou minhas palavras, ajustou meu comportamento e me preparou para viver a visão. Eu creio, eu sinto uma liberdade do Espírito para dizer: Deus está tirando amarras, Deus está rompendo cadeias, Deus quer nos levar a viver a plena visão que Ele tem nos dado. Quantos estão prontos para viver uma ruptura aqui? Digam amém. Aleluia. Põe para mim o item 3, a próxima. Eu chamo esta de a pergunta de ouro. Como transformar um sonho em uma visão efetiva? Porque sonhadores, se você fizer uma entrevista com pastores, se você fizer uma entrevista com líderes, com pessoas que estão assumindo posições na sua igreja, todos vão contar sonhos e vão compartilhar sonhos. A grande questão é que muitos não têm essa chamada para transformar um sonho em uma visão efetiva. Quero lembrar o que disse há pouco, como a gente definiu para a gente fazer a aplicação nessa manhã, que um sonho pode ser a fotografia final, mas a visão é o mapa que vai nos levar até lá. Como transformar um sonho em uma visão efetiva? Eu recorro, se você puder lembrar, a Neemias. Quando Neemias tem aquela paixão por restaurar Jerusalém, ele tem um encontro com o rei na sequência. Quantos lembram disso? A próxima página vai mostrar 3 coisas que Neemias expressou bem ali no início. Pode mudar para mim, por favor? Porque quando o rei fala com Neemias, ele deixa muito claro que ele sabe quando, por onde e o que precisa. Ele estava muito claro. Quanto tempo vai levar? Quais materiais serão necessários? Por que caminho eu vou? Se você perceber no texto, ele dá o prazo. Ele diz dos vistos que ele precisa, porque é as fronteiras que ele vai ter que cruzar. E ele pede autorização para retirar material, madeira das florestas, pedra das pedreiras. Por quê? Porque ele está transformando o seu sonho de restaurar Jerusalém em uma visão efetiva. Serão em alguns anos. Eu vou ter que passar por essa e essa fronteira. Eu vou precisar de madeira, eu vou precisar de pedra, eu vou precisar de recursos. Como eu transformo? É prazo, trajeto, recursos necessários. Quando você começa a tirar do abstrato e trazer para o concreto, quando você tira da sua mente, do seu coração, pega um papel, escreveu, já saiu do abstrato, já começou a tomar forma no lugar físico, na matéria, já começou a acontecer. Desenha, rabisca, escreve, esboça. Pode acreditar, isso começa a tomar vida, começa a se mover, começa a acontecer. Levanta a sua mão, eu queria profetizar na sua vida. Seus sonhos se tornarão visões efetivas. Terá um caminho, terá um projeto, terá o recurso. E o Senhor vai abrir janela do céu, não vai faltar, Ele vai prosperar. A gente acabou de ouvir a mensagem de Marcos 6. E é interessante que Jesus pergunta quantos pães tem. Ele não pergunta quantos pães faltam. Ele não perguntou quantos pães está faltando. Ele perguntou quantos pães tem. É o que o pastor falou, é com quem tem. É com o pouco. Às vezes a gente está sempre apresentando o que falta e nunca o que tem. Muitas vezes a gente dá, vou entrar um pouquinho na mensagem do pastor Luizinho, se ele me permitir, que ele acabou de falar, as desculpas clássicas. Percebe que os discípulos em Marcos 6 dão 3 desculpas clássicas, em João 6. Ele diz o seguinte: o lugar é ruim, a hora é avançada e o dinheiro não dá. Olha para a gente como pastor, a gente sempre tem
O lugar não é bom. O ponto onde a igreja está não ajuda. Não, essa época do ano é uma época difícil demais. E essa aqui o pessoal só dá essa desculpa lá para o lado de Suzano. Aqui para o lado de cá não tem não, que é o dinheiro que tem não dá. Então geralmente a gente tem essas 3 desculpas clássicas. O lugar é ruim, deserto aqui não rola. A hora já é avançada, tempo não ajuda. Tempo e 200 denários não vai dar conta. Então lugar, tempo e dinheiro. Aconteceu numa das nossas igrejas um tempo atrás. Pastor Marcos, olha isso aqui. Entrou um cara na minha sala, um dos nossos pastores, de uma das nossas igrejas. E ele veio com o molho de chave da igreja. O molho de chave é uma coisa que assim, é emblemático. Boa palavra. E ele veio e colocou na minha mesa. Não aguento mais aquela igreja. Povo ruim, gente não sei o quê. E ele fez uma lista por causa do motivo que ele não queria mais estar na igreja. Virou as costas e saiu. E eu fiquei com aquela chave na minha mão. Aí pedi para minha secretária, falei, liga para fulano, pede para ele vir aqui. Ele saiu logo, chegou na minha sala. Ô pastorzão, tudo bem? Alguma coisa? O que eu posso servir? Falei, você está orando? Ele, aí aquela coisa, tô, né, pastor? Falei, papai sorriu para você hoje. Tem algo do céu se movendo em teu favor. E você sabe que a gente gosta do show. E quando a gente dá uma temperada, o profético fica mais forte, sim ou não? Porque não é só entregar, tem que ter uma performance. Eu falei, estende a tua mão. Ele estendeu. Eu peguei o molho de chá e falei, o Senhor te entrega. Uma igreja de um povo generoso, abençoador, participativo, companheiro. Vai nessa tua força, meu filho. E ele foi, passou uns 15 dias, ele marcou reunião comigo. Eu falei, Senhor, fomos descobertos. Como se Deus olhasse do céu e falasse, fomos? Aí ele entrou na minha sala, começou com lágrimas. Eu falei, Ele falou, o senhor é um pai mesmo? Que povo bom. Que igreja maravilhosa. Que igreja de gente que ajuda. Em 15 dias aquilo dá uma revolução. Nunca experimentei viver isso. Eu quero te dizer, sai do tempo, sai do lugar, sai do recurso, entra na visão. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta, gente. Vai para cima, Deus vai te dar, Deus vai realizar. Escreve a tua visão, desenha o teu prazo, desenha o teu trajeto, lista os teus recursos, apresenta diante dEle. Ele é provedor, Ele é abençoador. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Diga comigo, transformando minha visão em algo efetivo. Outros podem dizer amém? Glória a Jesus. Agora deixa eu falar algo com vocês. Pode mudar a tela para mim. Mas talvez você está aqui, nesse exato momento, e você diz assim, tenho tudo isso, mas de alguma maneira não estou dentro. Guarda o que eu vou lhe falar agora. Todo líder visionário passa por um tempo de exílio. Às vezes você tem a visão, mas você está guardado num canto do deserto, esperando a hora da visão se manifestar. Pode mudar a tela para mim, por favor. Guarda isso. Às vezes a gente está passando tempo de exílio. Vira para alguém perto de você e diga assim, Moisés passou 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguém, e depois 40 anos no deserto aprendendo a ser ninguém. Porque tem hora na vida que Deus ensina a gente a ser alguém, e tem hora na vida que Deus ensina a gente a ser ninguém. E as duas lições são úteis.
E muitas vezes você vai passar por tempo de exílio. Moisés ficou exilado por 40 anos no deserto antes de retomar a visão, amadurecendo, se preparando. Às vezes, nosso ministério não aparece, mas a raiz está crescendo, está se aprofundando. Olha só, Nelson Mandela passou 27 anos na prisão. Steve Jobs ficou 12 anos afastado da Apple. Paulo passa por um retiro de 14 anos entre sua conversão e a sua primeira viagem missionária. Às vezes Deus nos coloca num tempo de exílio. A visão está aqui dentro. Ela ainda não se manifestou, mas ela vai se manifestar. Fiel é o que prometeu. Ele não é homem para se enganar, não é menino para se confundir. Deus está te dizendo aqui hoje: ei, se você está vivendo o seu tempo de exílio na visão, segura firme. Aprende as lições do deserto. Elas são importantes na hora que você vai guiar o seu povo. E eu vim te animar e dizer: o exílio vai passar, a visão vai se confirmar. Todo líder visionário passa por algum período de exílio. Talvez você é mandado para um lugar, talvez você é colocado numa posição, e você diz: Senhor, e a minha visão morreu, e a visão passou. E Ele está dizendo: não, só estou fazendo morrer o que não ia te ajudar. O que eu prometi está intacto, o que eu prometi permanece. Eu acho que Deus está me usando para falar com alguém aqui hoje, que às vezes Deus coloca a gente numa posição que eu estou esquecido, que eu não estou sendo lembrado, e Deus está dizendo: não, filho, eu só estou matando algumas coisas que seriam um problema na sua trajetória. A visão continua, a promessa permanece, ela é firme como uma rocha. Quantos podem dizer amém e dar um aplauso ao Senhor neste lugar? Eu quero entrar no nosso último tópico aqui, que eu considero para líderes hoje de extrema importância. Pode mudar a tela. Todo líder, ele é o pai de uma visão. Anote isso. Todo líder é o pai de uma visão. E todo visionário tem a primazia da visão, mas ele não pode ser tomado pelo absolutismo. A visão nasce no coração de alguém, mas ele não pode tomar a visão para si e se tornar absoluto na visão. Vou explicar isso com um pouco mais de calma para vocês, porque eu entendo que essa é uma chave a ser mudada na vida de muitos líderes e que vai fazer toda a diferença. O que a gente precisa compreender hoje é o poder de uma visão compartilhada. Há muitos homens e mulheres que, quando assumem uma visão, e a visão é dada por Deus, mas ele se torna o Senhor absoluto da visão, isso vai afastar muitas pessoas. A gente precisa criar um equilíbrio, anote isso, é muito importante, entre grandeza e humildade. Se você relacionar as coisas que estão próximas à grandeza, elas são importantes. O líder que expressa a grandeza vai atrair pessoas. As pessoas querem participar de algo grande. As pessoas querem vivenciar algo grande. Então o líder precisa ter uma certa medida de grandeza, mas ele precisa ter na mesma medida uma expressão de humildade. Porque a grandeza vai atrair pessoas, mas é a humildade que vai conservar essas pessoas junto dele. Então, quando um líder visionário, ele apresenta a sua visão, ele expressa a grandeza, e isso vai trazer gente. Mas se ele não tiver a humildade, que vai sustentar pessoas junto dele, então ele vai sempre trazer pessoas e perder pessoas, trazer pessoas e perder pessoas. Mas se um líder também não tiver essa visão para expressar, que demonstre grandeza, que inspire as pessoas, o que vai acontecer? As pessoas vão gostar dele, mas não vão ficar com ele, porque elas querem viver uma visão. As pessoas estão procurando alguém que tenha uma visão para dividir. E a chave do sucesso, esses dias me perguntaram: como eu consigo viajar ao Brasil e ainda conduzir uma igreja? E eu digo: porque a visão foi dividida com pessoas. A igreja continua.
Independente de onde eu esteja, dos dias que eu esteja viajando, de quantos dias eu passo fora, a igreja segue sem prejuízo porque ela está fundamentada numa visão e as pessoas estão envolvidas nessa visão, porque eu já não sou mais o dono da visão. Quando você abre a sua Bíblia em Atos capítulo de número 16, eu quero que depois você faça esse exercício. Observe que no momento em que Paulo recebe a visão, passa a Macedônia e nos ajuda-nos, é o único momento em que está no singular. A visão nasce no singular, mas a partir dali, todos os verbos adiante estão no plural. Paulo teve, está no singular, e Paulo teve de noite uma visão de um varão macedônio que dizia, passa Macedônia e nos ajuda-nos. Singular. Depois disso, tudo é, entendemos, partimos, chegamos, ou seja, depois da visão dada, tudo é no plural. O que você precisa entender é que Deus te deu uma visão. Quantos líderes de igreja temos aqui hoje? Líderes de igreja, lidera uma igreja. Deus te deu uma visão. Mas essa visão precisa ser agora compartilhada, dividida, repartida. A visão pode ter sido dada no singular, mas tudo que vem a partir de agora precisa ser no plural. Precisa ser entendemos, compreendemos, avançamos, partimos. Quantos entendem o que eu estou falando aqui hoje? Anote isso, é preciso compartilhar a visão. Eu posso ter tido o privilégio de receber a visão para a nossa igreja, mas eu não posso me tornar o senhor absoluto da visão. Agora eu preciso dividi-la com os meus irmãos, e já não devo dizer mais a minha visão, agora dizer a nossa visão. Quantos podem dizer amém a isso? E a próxima lista, muda para a minha página, eu quero colocar para você as vantagens de uma visão compartilhada. O poder de uma visão compartilhada. Primeiro, você tem concordância. Quando você tem uma visão compartilhada, você tem concordância, alguém que concorda com você. Comece a dividir sua visão e você vai ter concordância, e a oração em concordância, a palavra de concordância, ela potencializa tudo que a gente faz no Evangelho. Se concordarmos a respeito de qualquer coisa, será feito, o céu abençoa. Então, primeiro, uma visão compartilhada gera concordância, vai haver poder de Deus. Segundo, uma visão compartilhada gera aperfeiçoamento. Por quê? Porque eu não sei tudo, eu não entendo de tudo, eu não compreendo tudo, eu não sou especialista em tudo. Então, quando eu começo a dividir a visão, pessoas ao meu redor começam a somar nesta visão, e elas começam a aperfeiçoar, elas começam a trazer aperfeiçoamento. Eu começo a compartilhar, a ideia vai melhorando, eu compartilho semana que vem de novo e a ideia melhorou de novo. Quando você está compartilhando a visão, você está aperfeiçoando ela. Terceiro, você vai começar a receber os complementos. Aquilo que você não viu, aquilo que você não entendeu, os detalhes da visão que você não pôde captar, alguém no seu time, alguém à sua volta vai começar a captar. Vai começar a complementar a tua visão, e ela vai se tornar mais forte, mais ampla, porque você tem uma visão que está sendo dividida, compartilhada. Depois que você dividiu com estas pessoas, o que acontece? Estas pessoas levam para outras pessoas, e a sua visão começa a passar por um processo de multiplicação. Pessoas que eu não ia alcançar, pessoas que eu não ia tocar, pessoas que eu não ia me comunicar, agora começam a ser alcançadas pela minha visão. Então, quando eu compartilho, por exemplo, com o meu pastor de adolescentes, eu compartilhei com ele a minha visão, agora ele vai reunir nossos adolescentes, e ele vai compartilhar a visão com os adolescentes. A minha visão está sendo multiplicada, ela está sendo ampliada, a nossa visão começa a avançar. E por último, eu guardei isso aqui antes da gente terminar, que para mim, das vantagens de uma visão compartilhada, essa é uma das mais importantes, que quando você compartilha a visão, você cria redes de segurança. E eu vou lhe explicar essas redes de segurança. Ninguém está bem todo dia, e é justamente nos momentos de fraqueza e cansaço que líderes tendem
a desviar da visão que receberam. Muitos dos líderes que eu conheço começaram a se afastar da visão que tinham, que era boa, em momentos de estresse, de fadiga, de pressão e de solidão. Não é que o cara é mau caráter, não é que o cara é... Não, ele estava cansado, ele estava estressado, ele estava pressionado. E sabe o que aconteceu? Como a visão não tinha sido compartilhada, ele não tinha ninguém para ser uma rede de proteção. Porque se amanhã eu chegar para o meu time e dizer assim, olha, nós vamos por esse caminho, mas essa minha decisão for desassociada da visão, porque eu estou cansado, estou estressado, eu passei por um problema, aquelas pessoas com quem eu compartilhei a visão vão dizer, pastorzão, nosso caminho não é esse, nosso caminho não é assim, está tudo bem? Quando você divide a visão e ela deixa de ser sua, ela passa a ser nossa, no seu dia de fraqueza você vai ter uma rede de proteção, que quando alguma força, e acredite no que eu vou lhe dizer, quando alguma força tentar te deslocar da visão, você vai ter essas pessoas que também têm a visão, sustentando você no trilho. E isso é o que tem faltado para muitos e muitos líderes. Põe a última tela para mim e eu termino com vocês aqui. Porque na verdade na vida, todo líder visionário, emendando do que a gente estava falando agora, vai passar por momentos em que ele vai sofrer pressões para o afastar da visão. A visão vai ter inimigos que são, primeiro, emocionais. Muitas vezes estamos cansados, fadigados, emocionalmente, desgastados, e precisamos ter a visão clara, escrita, comunicável, dividida com outros, para que no momento da fraqueza emocional, a visão possa continuar nos balizando, nos sustentando e nos conduzindo. Ah, que bênção, 21 anos e não afastou da visão. Você acha que não teve o dia da tristeza? Você acha que não teve o dia da decepção? Você acha que não teve o dia da ferida aberta? Mas a visão compartilhada me guardou e me blindou nos dias emocionalmente frágeis. Existem forças que vão tentar tirar da visão, que são forças espirituais, que vão tentar te pressionar, te empurrar para fora da visão. Mas amados, quando você tem uma visão, tem gente para orar por você, mantém-se revestido de toda a armadura de Deus e continua vivenciando uma vida cheia do poder da presença do Espírito Santo, eu quero te dizer, você vai se manter na visão, apesar das pressões espirituais que muitas vezes nos rondam. Existem pressões que são circunstanciais, uma enfermidade, um problema familiar, uma crise financeira, uma pandemia, quem imagina? Mas essas forças, sejam emocionais, espirituais ou circunstanciais, não podem te tirar do rumo, se houver uma visão bem estabelecida e compartilhada com a equipe. A minha oração hoje é que Deus fortaleça a sua visão, que você se torne um líder visionário, que você ofereça visão para o seu povo, e que as pessoas saibam para onde você está indo, que o teu povo abrace a visão que você tem entregado, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Você pode ficar de pé. Eu tenho alguns minutos. Eu queria tomar a liberdade, porque muitas vezes suportar e sustentar uma visão, eu sei, não é uma tarefa simples. Mas se eu puder fazer um convite para você, da gente se juntar aqui à frente, e eu puder orar por você. Talvez tem gente aqui hoje dizendo, pastor, tem sido tão difícil sustentar a visão, manter o que Deus me deu. Eu não tenho conseguido encontrar pessoas para dividir a minha visão, para complementar o que eu recebi.
Mas eu quero orar hoje aqui. Se talvez você pudesse chegar aqui e a gente orar junto. Talvez tem pressões emocionais, espirituais ou circunstanciais, coisas da vida, que estão tentando tirar você da visão que Deus te deu. Eu quero profetizar que hoje Deus vai renovar a visão nos teus olhos, vai tornar essa visão prática. O Senhor vai te sustentar nela, vai te dar a habilidade de comunicar essa visão e o coração das pessoas. Eu vejo discípulos sendo incendiados pela visão que você tem recebido. Eu profetizo igrejas sendo orientadas pela visão que seus líderes têm. Eu declaro que o Senhor vai renovar a tua voz para comunicar a visão, vai te dar clareza no espírito para transmitir essa visão. Eu profetizo aqui hoje, em nome de Jesus, que o Senhor renova a tua mente e o teu coração, para que a visão se espalhe, a visão se consolide, a visão se mantenha. Eu profetizo sobre a vida de vocês que o Senhor derramará graça e derramará poder para implementar esta visão. E todo espírito que veio para roubar, veio para destruir, veio para distorcer, veio para manchar, veio para desfocar, nós rejeitamos nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor firme os teus pés na direção da visão que Ele te deu. Que o Senhor te envie sinais e anjos ao seu lado agora para te guardar no caminho da visão. Que o Espírito do Senhor prospere a visão do seu coração e prospere e sustente a visão sobre a tua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te console e te fortaleça. A sua voz vai trazer clareza à visão, seu Espírito vai jorrar a visão como um rio. Nós declaramos, ó Senhor, é tempo de uma visão renovada e mais ampla, que o Senhor há de colocar. Eu já vejo colunas ao redor que sustentarão a visão, que sustentarão em tempos de fraqueza, em tempos de ausência, em tempos de descanso. Deus vai colocar gente para sustentar a visão em tempos de descanso. Eu vejo graça de Deus aqui hoje se movendo. Oh, eu profetizo clareza, entusiasmo na visão. Nós profetizamos direcionamento visionário em nome do Senhor Jesus. Pai, nós ministramos tua graça, teu favor, tua bondade, tua misericórdia sobre a vida dos teus filhos neste lugar. E nós profetizamos um tempo de renovo. Oh Jesus, aleluia, aleluia. Você vai compartilhar essa visão de maneira clara e entusiasmada. Quantos podem dizer amém? Levante as tuas mãos, diga: a visão que Deus me deu será compartilhada de maneira clara e entusiasmada. Diga: eu sei, Deus vai levantar colunas ao meu redor para que a visão seja sustentada nos tempos difíceis, nos tempos de alegria. Diga: eu creio, a visão que Deus deu se cumprirá e eu faço parte dessa chamada. Quantos podem dizer amém? Dá um aplauso ao Senhor. Deus abençoe, privilégio de dividir com vocês essa manhã.